Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meu amado, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou muito feliz porque eu vejo hoje algumas pessoas, além dos irmãos que fazem parte dessa comunidade, novas pessoas que nos visitam. E eu quero dizer para você, já disse acho que pessoalmente, mas quero dizer para você que eu estou muito contente, muito feliz com a visita de algumas pessoas. A Dilva, muito tempo que eu não via a Dilva, a irmã da Helena e o esposo, muitos anos que a gente não se via, né? Paulinho, Raquel, a Alessandra, Felipe. Felipe veio aqui, acho que uns 3, 4 meses atrás, e eu orei, acho que foi um culto do Dia dos Pais, eu acho. Ele estava do meu lado. E depois o Dani em casa, o pai não viu o Felipe, e foi uma coisa assim absurda, eu me senti o menor de todos os homens, porque, puxa vida, depois eu mandei um WhatsApp para ele, Felipe, me perdoa, né? Jamais poderia ter acontecido isso, mas hoje eu estava ali na porta, quando ele passou, já dei o bote nele, para cumprimentá-lo. Meu coração se alegra com a visita de vocês. O Júnior esteve aqui com a Andréia semana passada, eu disse para o Júnior, olha, a Sandra me prometeu uma visita, ela ficou de lá um dia lá me visitar, mas eu acho que ela esqueceu. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz, estou muito contente, né, por poder estar, não obstante todas as coisas que o Senhor tem me permitido passar, poder estar com vocês, e pregando. Essa semana eu preguei na quarta, preguei na quinta, preguei agora no tabuleiro, vim para cá, né? Isso aí isso é da parte de Deus, e Deus nesse tempo não tem permitido que eu perca o bom ânimo, né? A disposição, Deus tem, através de tudo isso que eu tenho passado, Deus tem aberto a minha boca para testemunhar tantas pessoas, a pequenos e grandes, né? E agora ainda na sexta-feira fui raspar o cabelo e a barba, porque na quarta-feira começou a cair, caiu tudo, o pouco, né? A lateral começou a cair e a barba, né? Nós estávamos quarta-feira aqui na igreja. E aí eu falando para a irmã Vera já fez quimioterapia com minha esposa, e aí ela disse, pastor, mas é a partir do 15º dia, mais ou menos. Eu fiz as contas, eu tinha feito a terceira quimio, de uma vez por semana, estava já ali com 18 dias, né? Eu disse, olha, então, mas não estava sentindo nada. Quando chegamos no corredor ali para ir embora, a Ruth passou a mão na barba, quando passou na barba, veio já um ninho na mão dela já, né? E aí, bom, não tem outra. Agora eu vou ter que passar a máquina, porque aí é banheiro, enche de cabelo, aquela coisa toda, apesar de não ter muito cabelo, mas ainda assim ainda atrapalha. E aí eu fui na barbearia cortar o meu cabelo, eu cheguei, estavam os rapazes ali no Liberty, onde eu sempre corto. E os rapazes, ele sempre faz a barba para mim, eu gosto da barba alinhada, tal, como ele diz, na régua, né? Eu disse, cara, passa a máquina e raspa. Seu Fernando, por que isso? Aí eu falei para ele o porquê. E aí os garotos arregalaram os olhos, mas viram eu falando normalmente, né? Eu dizendo que eu estava fazendo quimioterapia. Mas por que o senhor está fazendo? Aí contei rápido. Para encurtar a conversa, o menino... que daí eu ouvi o meu testemunho, claro. Teve que ouvir meu testemunho. É um menino desviado da Assembleia de Deus, o garoto. Se desviou aos 18 anos. E ele assim, pastor, e eu falei que eu era pastor. É tão difícil voltar, pastor. E ele contou a história dele para mim, e depois eu falei com ele, disse, olha, não deixa Jesus, volta para ele. E quanto mais tempo tu ficar, mais difícil é. E ele, interessante, um guri com 25 anos, um menino querido, super educado, né? E lá atrás se decepcionou com os homens
e deixou o caminho. Né? E aí quando eu saí, já a despedida já foi diferente, já, né? E agora, claro, começou a crescer um pouquinho, o que sobrar daqui, eu vou lá e aí vamos estar ajudando esse garoto. Então eu acho assim que portas têm se aberto para mim, além de nós pregarmos o Evangelho através da igreja, através da internet, mas eu acho que o testemunho pessoal sempre é mais empolgante. Sempre falei isso para vocês, né? Minha grande paixão, Deus me perdoe e me perdoe a igreja, minha grande paixão não é pastorear. Eu pastorei, Deus me chamou para ser pastor, eu faço isso, com algumas limitações, mas o meu grande desejo é falar de Jesus para as pessoas, né? Mas às vezes as portas não se abrem, né? Muitas vezes você sente isso fechado, né? E Deus, por outro lado, às vezes usa circunstâncias como essas para que portas se abram, né? Apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma e ele pedindo para que a igreja dos filipenses não sentissem a tristeza pelas cadeias dele, porque ele disse, porque as minhas cadeias têm cooperado para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo, através da sua prisão, estava pregando, talvez como nunca pregou, para os soldados, para o exército pretoriano, né? do César. 4 soldados da elite de Roma ouviu o Evangelho, né? E isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Então Deus usa as coisas, né? Deus nos usa, o importante é Deus nos usar, né? Nós somos servos do Senhor e Ele nos comprou. Eu sempre digo isso, nós pertencemos a Ele, somos dele e o que vale para nós é a sua vontade. Pastor Daniel, eu estava sentado lá atrás e questionou as pessoas, né? Para que você quer a glória de Deus em sua vida? E na mesma hora veio tão forte ao meu coração o que eu tenho agradecido a Deus, né? Que a glória de Deus na minha vida seja para que os outros conheçam a glória de Deus, para que os outros possam conhecer Jesus. Isso é o que a gente quer, a gente tem sede, né? Muitas pessoas estão enganadas e equivocadas e precisam, como nós um dia precisamos e ainda precisamos do nosso Senhor. Abra a sua palavra, a sua Bíblia, por favor, em Isaías. Deus nos deu um texto que está em Isaías capítulo 49, versículo 13. Isaías capítulo de número 49, versículo 13, que diz assim: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião está dizendo: o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estarão continuamente perante mim. Amém? A palavra ou o questionamento que faço
de primeira para você é: pode Deus se esquecer de mim? Não estou falando de uma amnésia em Deus, não é isso que falo. Não estou falando de um problema, de um distúrbio, de se recordar como o ser humano pode sofrer por uma doença. Eu estou falando assim, Deus poderia virar as costas para mim, se esquecer de mim. Por qualquer que fosse a razão e o motivo, seria possível esse Deus que tanto me ama, esse Deus que tanto cuida de mim, poderia ele esquecer-se de mim e não se importar comigo? A linguagem usada pelo profeta Isaías, ela revela, ela expressa a queixa, o reclamar, a queixa do povo de Deus em meio à calamidade, em meio às aflições, em meio às provações. Se existe uma coisa certa no que diz respeito à palavra de Deus, é que todo texto ele tem um alvo original, um direcionamento. Toda palavra inspirada por Deus teve um alvo inicial. E certamente essa mensagem é uma mensagem que foi dirigida ao remanescente exilado na Babilônia. Ao mesmo tempo em que Jerusalém foi destruída totalmente, cidade queimada, os palácios queimados, o templo destruído, as portas queimadas, os muros derrubados. Muita gente morreu. E o remanescente daquele povo, no tempo de Jeremias, foi levado em cativeiro para a Babilônia. E lá permaneceram por longos 70 anos. E é durante esses longos 70 anos que vem ao coração do povo de Israel. Sião é Jerusalém. E o versículo 14 diz: o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. Deus conhece o nosso coração. Talvez nós, ou o próprio povo, não dissesse isso com a voz, não vocalizasse isso, mas em pensamento, em sentimento, certamente estava no coração das pessoas essa queixa. Deus não se importa comigo. Deus me desamparou, Deus me abandonou. Deus não se importa com a nossa cidade destruída. Deus não se importa que Jerusalém, que era a cidade de glória, hoje é um deserto, totalmente destruída. Deus não se importa que nós estamos aqui. E essa queixa injusta, porque foi uma queixa injusta da parte do povo, porque durante muito tempo, através dos profetas, Deus advertia o seu povo que se esse povo se esquecesse e voltasse as suas costas para Deus, Deus iria discipliná-los, Deus iria julgá-los e eles iriam padecer, prevendo inclusive exílios. Então eles sabiam, na verdade, que tudo aquilo que havia acontecido com eles foi por conta da desobediência, por conta da rebeldia, por conta de seu pecado. Mas a resposta de Deus, muito embora na cabeça das pessoas fosse essa a impressão que Deus havia virado as costas para ele, ou para eles, Deus traz
uma resposta. E Deus diz: vocês imaginem o amor e o cuidado de uma mãe. Vocês acham que uma mãe pode se esquecer dos seus filhos ou do seu filho que amamenta? Você acha que uma mulher pode, ou que uma mãe pode, não se compadecer do filho do seu ventre? Mas como Deus está usando como exemplo um amor que não é 100% perfeito, mas humanamente perfeito, que é o amor de mãe, então Deus vislumbra a possibilidade de, mesmo sendo uma mãe, essa mãe falhar e se esquecer do seu filho. Mas Deus diz: mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus jamais se esquece do seu povo. Jamais. Por mais que nós sejamos tentados a assim pensar. Como disse anteriormente, essa palavra tem um alvo inicial, que eram os exilados que estavam lá como escravos, lá na Babilônia, exilados. Mas esta mesma palavra, por extensão, ela deve ser recebida por nós. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela é dirigida ao povo de Deus. E nós, a Igreja de Jesus Cristo, somos o povo de Deus. O povo de Israel não foi resgatado com sangue. Foi feita uma aliança, estabelecida uma aliança no Sinai com sangue de animais. Mas nós, a Igreja de Jesus Cristo, que hoje somos a propriedade peculiar de Deus, nós fomos redimidos, nós fomos comprados com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Nós pertencemos a Deus. Deus nos ama. Jamais Deus se esquece de nós. Por isso, essa palavra é uma palavra totalmente viável e totalmente apropriada para nós, Igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque algumas vezes, da mesma forma como aquele povo lá na Babilônia disse para Deus que Deus havia o esquecido, muitos de nós, em algum tempo da nossa vida, em nosso coração, recebemos, acolhemos a ideia de Deus ter se esquecido de nós em algum momento, como se isso fosse possível. E aí o questionamento vem. E quando não vem o questionamento interno, vem o questionamento externo, de fora, de pessoas e de potestades. É esse o teu Deus que te ama? É esse o Deus a quem você serve? É esse o Deus que você diz a respeito dele, a respeito do seu grande amor? Existe um combate interno dentro da nossa alma, nos momentos adversos, nos momentos da tribulação, nos momentos das calamidades, nos momentos dos nossos exílios. Nós temos os nossos exílios. E aí, fazemos igual a Israel. Deus se esqueceu de mim. Eu quero dizer para você que, como pastor, eu já ouvi isso de pessoas. A pessoa não diz isso para todo mundo, mas para chegar a um ponto de confessar isso para um pastor, né? Ou para uma pessoa chegada. Deus não se importa comigo, pastor. Olha o meu estado. Olha como eu vivo. Olha as minhas condições. Pastor, Deus não ouve as minhas orações, pastor. Você acha que é raro isso? Não é raro. Isso acontece muito. Isso porque, de certa forma, nos tornamos vítimas de nós mesmos, da nossa incredulidade
do nosso pecado e daquele que ronda, que está ao nosso redor, bramando como leão, lançando dardos inflamados. E a resposta para mim e para você é exatamente a mesma resposta que Deus dá para Israel. Deus nos mostra, Deus ele usa, Deus ele busca, ele procura para que a gente possa imaginar justamente que não existe possibilidade alguma dele se esquecer de nós. Ele então busca, dentro daquilo que a gente conheça, o amor perfeito. Ele não busca o amor de amigos, daquele grande amigo. Ele não busca o amor de irmãos, ele não busca amor de pai, de esposo ou esposa, ele busca o amor de mãe. Que é o amor, humanamente falando, praticamente perfeito. Essa é a resposta que Deus nos traz para que no momento do dia mau a gente possa acolher no nosso coração esta certeza. Mas eu pergunto por que Deus haveria de se esquecer? Por quê? Deveria nos bastar a sua palavra. Deveria ser o suficiente para nós. Deveria nos convencer e jamais retomarmos essa dúvida. O que poderia causar isso em Deus? Deus simplesmente desistir de nós, não se importar mais e de se esquecer de nós. Será que haveria possibilidade de Deus se esquecer se porventura eu viesse a empobrecer e Ele enriquecer? Você não entendeu a minha pergunta, mas eu faço de propósito essa colocação, porque essa muitas vezes é a atitude dos homens. Os homens, eles têm um círculo de amizade, muitas vezes condizente com a sua condição social. Mas muitas vezes os homens enriquecem e prosperam e crescem. E outros amigos, por outro lado, às vezes são rebaixados pelas condições da vida. E muitas vezes esses que prosperam, esses que enriquecem, esquecem os seus amigos. Isso é comum do homem. Mas Deus não é homem. Deus não tem como enriquecer, porque Ele é o dono de tudo, Ele é tudo, tudo está nele, tudo existe por causa dele, ele criou todas as coisas. Não existe essa possibilidade de haver essa variação em Deus como existe no homem. Você tem os amigos de infância, os amigos de adolescência, você é uma pessoa humilde, seu pai não tinha muita condição, mas de alguma maneira você batalhou, você teve oportunidades, e aí você se tornou uma pessoa rica, uma pessoa poderosa. E os amigos? Os amigos são esquecidos. Com a gente não é assim. Será que Deus se esqueceria de mim se em algum momento na minha cabeça eu dissesse eu não posso mais retribuir os favores que Deus me faz? Deus não precisa de absolutamente nada de mim. Mas muitas pessoas se esquecem das outras pessoas que não mais podem lhe retribuir favores. Então eu conheço pessoas, eu estou do lado de pessoas, eu tenho amigos que se eu proporcionar algo, ele pode me retribuir. Jesus Cristo disse, olha, quando você der um jantar, quando você der uma festa, um almoço, não convide aqueles que possam te retribuir, convide os pobres,
aqueles que não podem te retribuir. Deus jamais se interessa pela minha vida, pela tua vida, por aquilo que nós possamos dar a Ele, no sentido de retribuir a Ele. Deus simplesmente nos ama. Quando é que Deus, ou como, em que condição Deus nos encontrou quando nós o aceitamos? Em que condição Deus nos aceitou novamente quando nós voltamos e regressamos para Ele? Qual era a nossa condição? O que tínhamos para Ele? Nada. Mas mesmo assim Ele nos recebe. Será que Deus se esquece de mim? Porque talvez Ele possa crescer e conhecer pessoas mais importantes, mais influentes, e agora não interessa mais a minha relação com Ele porque eu sou pequeno. É assim que acontece com os homens. À medida que o homem começa a se relacionar com pessoas poderosas, com pessoas influentes, e ele começa a poder contar com a força do homem, quando ele começa a poder contar com a força da grana, com a força do poder político, ele se esquece de Deus. Ou ele se esquece do amigo. E às vezes de Deus também. Então os amigos menos influentes, aqueles que não têm mais importância, ficam de lado. Isso é muito comum. Eu não sei se você já viveu isso. Aí você tinha amigos que te cumprimentavam, te abraçavam, mas agora, por alguma razão, estão numa posição elevada, destacada. E quando te veem, às vezes nem te cumprimentam e mal, olham para ti. Será que Deus poderá se esquecer de mim pelo fato de eu envelhecer ou eu adoecer? Quantos asilos estão cheios de velhos esquecidos, não pelos amigos, esquecidos pelos parentes, porque o velho, na nossa cultura, infelizmente é desprezado. Deus jamais se esquece de nós, independentemente de qualquer circunstância. Ele não é homem, Ele é Deus e é Deus de amor. Deus nunca se esquece. Jamais se esquece. Alguém pode dizer assim, pastor, você precisa de fé para pregar essa palavra. Não, não preciso. E eu não estou usando de hipocrisia, irmão. Eu prego essa palavra com uma convicção absurdamente grande. Não é uma questão de fé. Sabe por quê? Porque no momento mais difícil, talvez, da minha vida, esteja sendo o momento que eu mais sinto a presença dele em minha vida. Deus não me esquece porque eu estou quebrado no corpo, porque eu adoeci. Sabe? Deus não se esquece de mim, porque talvez algum tempo daqui para frente eu não possa mais ser um instrumento na mão dele. Absolutamente. Deus, ele me visita todos os dias no meu quarto. Todos os dias. Eu sei que eu vou falar uma loucura para você. Você não vai entender. Às vezes, irmãos, vem um pensamento doido na cabeça. Deus, a tua graça tem sido tão maravilhosa. Eu tenho sido tão agraciado nesses dias na minha vida que parece que não dá vontade nem de ser curado, porque o dia que eu for curado parece que isso vai cessar e eu não quero que isso cesse. A presença, o aconchego, o conforto, o consolo. E é isso que me dá força. Por isso eu posso pregar isso. Deus não se esquece de nós, amado. Muitas pessoas nesse momento esquecem sim. Ah, irmão, eu sei o que eu falo. Outras pessoas, ao contrário, que nos amam, se sentem
penalizadas com aquilo que a gente enfrenta, né, e demonstram o seu carinho. Mas muitos esquecem. E muitos até que a gente imaginaria que não fosse o caso. Mas o que nos basta é a graça de Deus. O apóstolo Paulo, numa dificuldade tão grande com o seu espinho, com a sua luta, com aquele que ele mesmo disse que era um esbofeteador da parte do diabo. E ele ora para Deus, para que Deus tirasse aquele espinho da vida dele. E Cristo lhe fala diretamente: Paulo, a minha graça te basta. Existem momentos na vida da gente que a gente experimenta essa palavra na carne, na alma e no coração. Eu não sei se você consegue entender o significado disso quando ele diz: a minha graça te é suficiente. Toda a nossa necessidade que nós possamos experimentar, ela será suplantada, independentemente de Deus nos dar aquilo que a gente quer ou não, pela graça dele. Por isso que a Bíblia diz que a tua graça, Senhor, é melhor que a vida, do que a própria vida. Irmãos, mas como estava dizendo, Deus não se esquece de nós. Jamais. Agora o contrário é verdade. Isaías não foi usado por Deus para estender essa resposta com uma outra palavra. Deus diz que ele não se esquece e compara o seu amor ao amor de uma mãe, e mesmo que a mãe se esqueça, ele não esquecerá. Mas Deus, ele diz também: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Então Deus reforça o seu esforço, e ele, no momento que ele compara ao amor de mãe, ele está trazendo uma comparação humana. E no momento que ele diz: eu escrevi o teu nome na palma da minha mão, ele também está usando uma metáfora humana. Porque quando a gente tem um compromisso importante e a gente não quer se esquecer, a gente faz um sinal na mão, a gente escreve na palma da mão, a gente faz um X em cima. Né? E quando você olha para aquilo, você se lembra. Então é como Deus dissesse assim: olha, eu risco o teu nome na minha mão, para nunca me esquecer de você. E eu te amo com um amor mais perfeito do que um amor de mãe. Mas Deus poderia, como estava dizendo anteriormente, ainda estender e dizer: não sou eu que esqueço de vocês. Antes, são vocês que se esquecem de mim. Eu digo que a queixa de Israel, de Jerusalém, é injusta, porque eles estavam padecendo, eles estavam exilados, e eles diziam: o Senhor se esqueceu de nós. E Deus dizia: não, vocês estão assim porque vocês se esqueceram de mim. Eu adverti vocês. E é verdade, irmãos, muitos de nós constantemente se esquecem do Senhor. Então a palavra, ela é tão apropriada para lá como para cá, para nós, para os nossos dias, para o nosso contexto. Quantas pessoas que você conheceu na igreja? Eu, como pastor, já vi gente começar profissionalmente, lutando, trabalhando, com dificuldade e firme no Senhor. Mas, com o passar do tempo, e com o esforço do trabalho, e até, por que não dizer, com a bênção de Deus, pessoas que se tornaram destacadas, pessoas que prosperaram, pessoas que se tornaram importantes, notáveis. E não é raro, quando isso acontece, quando a pessoa se torna autossuficiente, se é que posso usar essa palavra, e aí
Deus e as suas coisas, o seu culto, a sua palavra, o seu serviço prestado a Ele, essas coisas parece que perdem importância, porque agora nós nos voltamos para aquilo que a gente conquistou. Alcançamos os nossos objetivos, né? E agora nos tornamos, conforme disse, pessoas especiais, pessoas que numa posição mais elevada. Eu sempre me lembro do rei Uzias, o grande rei de Judá. E Deus o fez prosperar. E a Bíblia diz que enquanto Uzias buscou Deus, Deus o fez prosperar. Deus deu vitórias a ele, Deus fez com que as nações temessem ele, Deus o tornou rico, poderoso, ele se tornou o maior no seu tempo, enriqueceu e muito. E a Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado. É o termo que a Bíblia usa para descrever o que aconteceu com esse rei. E esse rei tão devoto, esse rei tão dedicado, tão voltado para Deus, quando ele alcançou essa posição, a Bíblia diz que o coração de Uzias se exaltou. E ele se esqueceu de Deus. Esse rei morreu leproso, esquecido num canto pelas pessoas, porque o leproso tinha que viver isolado, né? Sabe por quê? Porque quando alcançou uma posição, ele se esqueceu de Deus. Muitas vezes as pessoas, por conta das suas novas relações, né, novos contatos, né, e isso pode acontecer, acontece sempre, e a gente começa a conhecer pessoas influentes, a gente começa a conhecer de repente um político, a gente começa de repente a prosperar nos nossos negócios, nos tornamos pessoas que a partir dali começamos a contar e a confiar nos homens. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, a sua força. Passam a confiar no poder da grana. Passam a confiar no poder político. E aonde fica Deus? Se esquecem de Deus. Porque agora é mais ágil, agora é mais fácil, agora é mais automático alcançar as coisas. Antes a gente fazia campanha de oração, orava uma semana, orava um mês, orava 6 meses e esperava com paciência pelo Senhor. Agora a coisa é fácil. Agora as condições em que me encontro me facilita. Então eu fatalmente esqueço de Deus. Isso acontece. Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca nos abandona. Mas nós, eventualmente, fazemos isso. E nada justifica. Mas eu quero dizer para você que essas pessoas que alcançam essa posição e que se voltam as costas para Deus, quando perdem tudo de novo. Eu não sei se você já viu alguém perder tudo. E quando perdem, então se lembram de Deus. E aí se voltam para Deus. O filho pródigo é esse exemplo clássico dessa volta, né, interesseira. Mas o nosso Deus, que é um Deus de amor, ele olha para nós e vê a nossa miséria e mesmo assim nos aceita de volta quando nos humilhamos. Mas às vezes essas pessoas se lembram de Deus quando perdem tudo, quando perdem os amigos, quando perdem o seu poder. Mas sabe para que eles se lembram de Deus? Para dizer o que Israel disse lá: Senhor, tu me abandonaste. Senhor, tu te esquecesse de mim. Não é assim que acontece às vezes. Às vezes a pessoa não se lembra para dizer: Senhor, eu pequei. Eu me esqueci de ti. Eu fiquei tão envolvido, tão encantado com o novo mundo que agora encontrei, com as pessoas agora com as quais eu me relaciono, com a nova vida que tenho, Senhor. Me perdoa. Deixa eu voltar para ti. Às vezes as pessoas se lembram de Deus para dizer o que Judá disse.
o Senhor não se compadece de nós. Por isso que eu digo para você, amado, que o exemplo que Deus deixa é para justamente não ficar dúvidas com relação ao seu amor. A imagem de seu cuidado, do seu amor, da sua ocupação, porque Deus não se preocupa, né, irmãos? Deus se ocupa com a gente, né? Preocupação é coisa de homem, né? E não existe preocupação na cabeça de Deus, porque Deus ele é todo poderoso. Preocupação é para quem tem medo de vacilar, tem medo que não aconteça. Ai, como é que vai ser? Então a pessoa se preocupa. Deus não se preocupa porque Deus se ocupa. Ele se ocupa com os seus filhos. E esse cuidado, esse amor, esse zelo que Deus quer expressar, é como se Deus coçasse a cabeça. O que eu vou falar para esse povo entender qual é o tipo do meu amor? Então Deus escolhe o amor de mãe. E eu quero, para finalizar, dizer para você algumas coisinhas a respeito da mãe, mas muito rápido mesmo, para que você entenda o que é o amor de Deus. E a pergunta é: quem mais chora por você do que a sua mãe? Quem chora mais por você? Quem sofre mais por você do que a sua mãe? Minha mãe, há muitos anos atrás, se atirou no meio de uma briga para defender meu irmão. Quebrou algumas costelas, quebrou os dentes, ficou caída no chão. Na época foi uma coisa horrível, quando ela viu o filho dela envolvido numa briga, aqui em Meia Praia. Minha mãe tinha mais de 70 anos. E ela saiu de carro, dentro do carro como uma leoa, sabe, para defender o filhote. Mãe é a pessoa que mais chora por alguém. No caso, o filho. Ninguém chora mais por você do que sua mãe. Ah, minha esposa chora mais, não. Meu pai, não. Meus irmãos, os irmãos da igreja, não. Deus, ele faz de propósito. Ele podia escolher qualquer tipo de amor, mas ele escolhe o amor de mãe. Quem mais ora por você, amado? É tua esposa? Não. São teus filhos? Não. Quem mais ora por você é a tua mãe. Me lembro que a minha mãe, ela, algumas vezes, enquanto meu pai dormia, enquanto nós dormíamos, ela ficava na cozinha sentada, com as mãos segurando o queixo, e dava meia-noite, e dava 1h, e dava 2h, 3h da manhã, 4h da manhã, 6h, e chegava então meu irmão mais velho, da festa. Tinha saído para a balada, com os amigos, para festar, e minha mãe ficava acordada. Quando ele abria a porta, que ele olhava ela, ele tomava um susto e disse: mãe, tu estás aqui? Ela olhava para ele com um sorriso e dizia: eu estou te esperando. Agora eu posso dormir. Isso é amor de mãe. Isso é amor de mãe. Ninguém perdoa mais do que mãe. Ninguém mais perdoa do que mãe. A mãe é ofendida, a mãe é caluniada, a mãe é justiçada, a mãe ouve tanta coisa dos filhos, principalmente filhos que muitas vezes descambam por um caminho de droga, de alcoolismo. A gente ouve tantas coisas, eu ouço de senhoras, velhinhas já, o que ouvem de netos, de filhos, de marmanjos. E o coração da mãe está sempre pronto para perdoar, assim como o nosso Pai, assim como o nosso Deus, o nosso Pai Celeste, que nos perdoa sempre e jamais se esquece de nós, por mais que sejamos injustos com Ele,
Por mais que venhamos a ferir o coração do Pai, de Deus, do Senhor, Ele sempre nos recebe e Ele sempre nos perdoa. É coração de mãe. Você pode entrar num caminho perigoso. Você pode cometer os piores crimes da tua vida e fazer as maiores aberrações, que o mundo inteiro deseje o teu mal e a tua morte, e você ir para uma cadeia, fica lá num canto esquecido, mas a tua mãe não vai esquecer de você, ela vai lá. Todos poderão te abandonar, mas a tua mãe não. Mas Deus coloca um parêntese: se porventura essa mãe se esquecer, todavia eu não me esqueço de ti. Fique de pé em nome de Jesus, amado. Tenho certeza absoluta que essa palavra ela foi direto ao coração de alguém. E nós não vamos expor ninguém. Esse não é nosso objetivo. Né? Sabe, esse tipo de questionamento, em algum momento da vida, ele se levanta. As lutas que são travadas dentro da alma, elas justamente se travam no momento da prova, no momento da adversidade. Sabe? Eu não sei se o inimigo tem encontrado sucesso quando ele lança um dado inflamado na tua mente e diz: Deus te ama. Você acha que Deus não se esqueceu de você? Que não seja o teu caso. Mas se porventura você tenha ou tem alguma dúvida nesse momento, pelo deserto talvez que você esteja trilhando, o vale pelo qual você esteja passando, talvez para você a noite esteja escura. Isso é algo que tem que ficar gravado em nosso coração. Como é que Deus poderia se esquecer de nós? Olhe para cá. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, Ele não via uma multidão. Só Deus pode fazer isso. Jesus, ele olhava e via, mesmo muito embora você ainda não existisse, porque ele nos conhece eternamente, desde a eternidade Deus nos conhece. Mesmo antes de termos sido gerados, Deus nos conhece. Então, quando ele morreu por você, ele olhou para você e via você. E ele dizia: por este eu estou morrendo. Deus deu a sua vida por você. E você acha que Deus vai esquecer de você? E como se não fosse o bastante Deus morrer por nós para nos salvar, Deus diz: eu vou morar com Ele. Eu vou habitar nele. Eu vou enviar a Ele o meu Espírito. De tal maneira que eu vou andar com Ele, juntinho dele, todos os dias. Ele está dormindo, eu estou nele. Ele está caminhando, eu estou nele. Ele está no trabalho, eu estou nele. Ele está no navio, num lazer, numa viagem, eu estou com ele. Ele está preso, ele está numa cadeia, ele está num hospital, ele está num leito de enfermidade. Eu estou com ele. Deus habita em nós. Como poderiam esquecer de mim? Você esquece de alguém? Alguém que está do teu lado? Você pode esquecer se depois você se afastar e for morar numa outra cidade
E em algum momento as coisas da vida te fazem, por algum momento, esquecer. Mas alguém com quem você está passeando, viajando, junto de você, do teu lado, você esquece dessa pessoa? Claro, você vê a pessoa todo dia, jamais. Como Deus pode esquecer de nós se Ele habita dentro de nós? Amados, Deus nos consola nos nossos exílios, jamais se esquece de nós. E eu digo com toda a convicção, Deus nos consola e Deus nos faz ninar nos braços fortes dele, no momento da adversidade. Deus não se esquece. Fecha os teus olhos. Nosso querido Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que essa palavra toque talvez não seja essa a forma correta de te pedir. Quem sabe eu devo te pedir, Senhor, toca através do teu Espírito com esta palavra. Torna esta palavra, Senhor, viva no coração daquele que por alguma razão tem sido tentado a pensar desta forma. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito agora confirme ao coração destas pessoas. Nesse momento, Senhor, não quero chamá-las à frente. Quero, Senhor, que elas tenham a liberdade e que a mente delas esteja em Ti, o coração delas esteja em Ti, e não no fato de estarem aqui na frente se expondo. Senhor, Tu és o melhor desta vida, Pai. Não existe nada que possa ser comparado contigo, porque demonstras o teu cuidado, demonstras, ó Deus, o teu amor, o teu zelo, na bonança e na tempestade. Quando tudo está bem, Senhor, mas quando tudo parece estar mal, és o mesmo Deus, o Deus de toda consolação que nos fortalece. Apaga em nome de Jesus, Pai, eu te peço, toda seta, toda dúvida. Talvez alguém diga consigo mesmo, eu não sou ninguém para que Deus se preocupe comigo. Não diga isso, irmão. Deus, eu sei que Tu te ocupas com todos. Eu sei que os Teus olhos, ó Deus, estão direcionados a pessoas que no fundo, acham que não são nada, que não têm valor, mas Tu as amas. Pai Santo e amado, em nome de Jesus Cristo, confirma em nosso coração esta certeza, a convicção, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor. Amém. Agora sim, amado, independentemente disso, eu disse domingo passado, essa doença que tenho enfrentado, ela me debilita muito fisicamente, mas mesmo assim, eu sinto no meu coração o desejo de orar por você. Não sei o que você precisa, né? Você que virá à frente, né? Certamente você tem necessidades, né? E aqui no meio de nós está o Senhor, né? Que supre as nossas necessidades. Talvez você precise um pouco de paz, talvez você precise um pouco de alegria, talvez você precise que algo seja dado a você e você está orando a respeito disso, e você tem pedido por isso, e eu não sei o que é, e é bom que eu não saiba. Gostaria que você saísse do teu lugar agora e você se à frente em